Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje é a nossa segunda reunião. Nós vamos, enfim, continuar seguindo com esses estudos aí na filosofia reformacional, na filosofia neocalvinista. E hoje nós temos uma segunda reunião com um tema de introdução à vida e à obra do Herman Bavinck, que vai ser dada pelo Leonardo Amaral, que é teólogo, mestrando em teologia moral pela Faculdade Batista do Paraná e também professor e auxiliar pastoral na Igreja Esperança. E hoje, então, a gente vai ter esse conteúdo sobre o Bavinck, especialmente assim para a gente ter uma base introdutória para posteriormente entrar no Doiverd, né? E hoje a gente vai, então, aprender um pouco mais sobre esse teólogo que foi o Bavinck, um teólogo holandês. Enfim, qualquer outra apresentação que você quiser fazer sobre si mesmo, Leonardo, você fica à vontade. Geralmente a gente coloca o debate e as perguntas, comentários para o final, até para a gente não perder o fio da meada da sua exposição, não ter nenhum tipo de interrupção, eu acho melhor também. Mas você pode ficar à vontade aí, no modo como você quiser conduzir. Ah, eu sempre esqueço, o retorno, esse retorno, a gente sempre vai esquecendo algumas coisas antes. Vamos fazer uma oração antes para começar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse momento por estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre filosofia, cristianismo. Que o Senhor nos ajude, ilumine a nossa mente, traga graça, uma boa capacidade de interpretação e discernimento daquilo que a gente for ouvir hoje, para que tudo seja mediado pela Sua palavra e pela sua luz, Senhor, meu Deus, que nós possamos ter uma boa capacidade para analisar tudo que a gente for ouvir hoje e aproveitar bem desse conhecimento para que a gente possa glorificar o Senhor na sociedade, na comunidade científica e no mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, bom dia, gente. Eu tenho algumas coisas para falar sim, mano. Primeiro, que a meu respeito, acho que a minha maior credencial aqui é que eu sou amigo do Tiago e posso ver de perto os estudos dele em Kierkegaard. Só que tem uma outra informação também importante, que é a de que eu vou precisar projetar a minha apresentação. Beleza. Está aberto aí para você a projeção? Me parece que sim, deixa eu... Ah, tá sim, tá sim. Tô conseguindo aqui. Tá aparecendo para vocês? Para mim, sim. Boa. Então vamos lá. Muito bem. Gente, para falar do Bavinck, a gente vai ter que passar por uma razoável longa linha do tempo. Porque o Herman Bavinck, dentro da tradição neocalvinista, e me parece que o Wesley tocou nesse ponto na última palestra, ele, na verdade, está em um movimento que alguns denominam como neo-reforma. É como se fosse uma segunda reforma protestante que acontece já no século XIX. Reforma protestante acontece no século XVI, mas o movimento neocalvinista que nasce na Holanda, ele é tido como uma nova reforma justamente porque os problemas que a igreja cristã vai enfrentar com a modernidade, eles têm contornos que são diferentes do período da Reforma Protestante, mas ainda assim, apesar de serem diferentes, eles têm uma continuidade. E o que a gente vai propor aqui é justamente essa continuidade. O que na verdade, os textos e as produções do Bavinck, como segunda geração ali de neocalvinista, ele se propõe a resolver e apresentar ao mundo. Para a gente entender a resposta, a gente, lógico, precisa passar pela pergunta. Objetivamente, reforma século XVI, 1517, com Martinho Lutero. Só que Lutero não foi
o grande nome da teologia calvinista. Calvinista, justamente do Jean Calvin, João Calvino. Ele escreve nas Institutas da Religião Cristã muito, mas muito, e talvez principalmente sobre um tema que vai ser também o centro e o coração de todos os textos do Bavinck, e, por conseguinte, o centro e o coração de toda a tradição calvinista, que é a glória de Deus. Justamente por serem teólogos, eles estão enfatizando como que o fim último do homem é a glória de Deus, como, por exemplo, o primeiro artigo da Confissão e do Catecismo de Westminster. O fim último do homem é a glória de Deus, e isso brota nos escritos de João Calvino. O ponto é que Calvino já estimulava que a percepção daqueles que eram membros da sua igreja, que liam seus textos, levasse em consideração a glória de Deus não só na vida devocional, prática e piedosa daqueles que confessavam a mesma fé. Mas o ponto do Calvino, em todas as suas obras, principalmente as Institutas, era ressaltar como que a glória de Deus ela precisa, na verdade, ser espalhada através da própria Igreja de Jesus, por todas as áreas da nossa vida. Eu peguei uma citação que diz justamente isso. Quando Calvino diz que Deus ordena que cada um de nós considere nosso vocatione, ou nossa vocatione, em latim, vocação, trabalho, esforço em cada ato da vida. É justamente por isso que depois a gente vai ter algumas leituras retroativas para o fenômeno protestante, e inclusive alguns sociólogos vão atribuir que é o fenômeno protestante o principal autor do capitalismo moderno, por causa do seu senso de vocação. Ainda que isso seja reduzir demais o fenômeno capitalismo, o ponto que a gente tem que ressaltar é que sim, essa noção calvinista, reformada, mas majoritariamente ou predominantemente calvinista, de que todas as áreas da vida têm uma dignidade muito própria, e principalmente a vocação e o trabalho, diferente, por exemplo, do aspecto sacerdotal da tradição romana, católica apostólica romana. Isso faz com que seja incutida na mentalidade calvinista e dos calvinistas uma concepção de que realmente o meu trabalho, e não só ele, mas todas as áreas da minha vida, precisam refletir a glória de Deus. O ponto é que, ainda que Calvino tenha produzido muito, ele não viveu tanto assim. Na verdade, as primeiras gerações ali de reformadores, talvez Lutero seja o que mais viveu. Mas o ponto é que a gente precisa e precisava de uma estruturação teológica rigorosa depois dessa primeira geração de reformadores ali no século XVI. E é isso que acontece realmente. A igreja cristã e protestante, ela vai fazer vários concílios justamente para formular melhor sua teologia, essa teologia que tinha como centro a glória de Deus, e não só a glória de Deus, mas, de alguma forma, a autonomia da relação do homem com Deus em todas as áreas da vida. Isso é que o historiador e sistemático Richard Miller, ele diz que o que a reforma iniciou em menos de meio século, o protestantismo ortodoxo defendeu, esclareceu e codificou ao longo de um século e meio. A reforma é incompleta em sua codificação confessional e doutrinária. De fato, o protestantismo dificilmente teria sobrevivido se não tivesse desenvolvido na era da ortodoxia um corpo doutrinário normativo e defensável. Veja, o ponto dele aqui é reforçar isso que a gente está afirmando, né? De que a reforma protestante realmente precisava de densidade teórica. Não bastava só pregar as 95 teses, a gente tinha que desenvolver um sistema mesmo. Porque o que foi feito ali na reforma era um chamado teosofema, é uma proposição teológica que ela acaba implicando sobre todas as demais áreas do sistema de crenças e sistema de significados teológico daquele que a subscreve. Então, o nosso ponto aqui é reforçar como que era necessário uma sistematização e como que de fato houve, né? O período da pós-reforma, ele foi justamente para sistematizações teológicas. É justamente aí que nasce a chamada escolástica protestante, ou escolástica reformada, quando alguns, pretendendo uma sistematização protestante reformada, eles
inclusive usam recursos da própria escolástica, do período medieval. Muito bem. Nesse período, a gente tem três grandes confissões que são chamadas na tradição reformada de as três formas de unidade. A chamada confissão belga, todas, lógico, acontecendo na Europa, no coração da Europa, o Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Curiosamente, os cânones de Dort são na cidade de Dort, na Holanda. E o que acontece é que esse desejo de que a glória de Deus e a boa teologia calvinista se estabeleça em toda a Europa e mundo conhecido, ganha muita força e penetração na Holanda dos cânones de Dort. Os cânones de Dort foram justamente responsáveis por redigir os materiais que legaram à tradição calvinista o combate ao arminianismo, melhor dizendo, aos remonstrantes, e os 5 pontos, né, do calvinismo. Foi sistematizado a resposta aos arminianos e, posteriormente, os 5 pontos ao calvinismo. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para um ponto importante. Muito bem, a gente está falando de reforma e pós-reforma até agora. Mas um fenômeno que talvez nos escape, justamente porque a Holanda nem sempre é a nossa preocupação de estudo, é a chamada Nader Reformatie. Eu não sei pronunciar isso em holandês, não. Então, eu estou com minha latinização aqui. Esse fenômeno nasce principalmente na Holanda, justamente a Holanda dos cânones de Dort, mas se espalha pela Europa. Esse foi um movimento do período da pós-reforma que os reformadores pensavam, os calvinistas, na verdade, reformados, pensavam o seguinte: muito bem, a nossa piedade tem se desenvolvido, a gente tem movimentos como os puritanos crescendo, os pietistas crescendo, e existe uma espiritualidade vertical, nascendo e se desenvolvendo. Mas a gente precisa, de alguma forma, de uma reforma ainda mais intensa. Uma reforma não só que proceda do coração e que seja também intensamente vertical. Por quê? Porque, em razão da racionalização e da busca por uma melhor elaboração dos sistemas teológicos calvinistas e reformados, a piedade, por vezes, se perdia de vista. Por isso, os movimentos pietistas e puritanos. E aí, a Nadere nasce nesse afã também. A gente precisa intensificar nossa devoção e uma reforma de piedade diante de Deus. Só que não só isso. Algo que era reivindicado por esse movimento de reforma da reforma era a necessidade de uma reforma para todas as áreas da vida. Exatamente tudo precisa passar por uma revisão, uma reforma, a fim de que a glória de Deus se estabeleça em todas as áreas da vida. Curiosamente, talvez um dos grandes teólogos que vão com muita proeminência falar sobre isso na Holanda, e que é um dos principais teólogos que influenciam a mente e o coração do Bavinck, a saber, Herman Bavinck, é o Voécius, Gisbertus Voécius. Voécius é, inclusive, conhecido na teologia, ele tem várias obras, e a capacidade do Voécius, e assim, eu destaco que a característica principal dele é que ele conseguiu assimilar a proposta da Nadere, que é esse movimento de reforma da reforma, para os dois aspectos, tanto para uma devoção e uma fidelidade doutrinária considerável, quanto para uma teologia ou filosofia teológica que apresente respostas para as demais áreas da vida, com o fim de que aquela proposta inicial do Calvino, que é a glória de Deus em todas as áreas, ela também se aplique a todas as áreas da nossa vida. É importante a gente entender isso justamente porque essa linha do tempo, ela é não só uma linha do tempo que afeta cultural e socialmente a vida do Bavinck, só que são justamente esses autores que ele está lendo e que ele está procurando dar continuidade. Bavinck tinha muito um senso de pertencimento a uma tradição. A gente vai perceber isso mais à frente. Só que aqui eu destaco uma questão. Vejam,
Até aqui a gente está vendo como que a reforma, o período da pós-reforma, ela foi desenvolvendo uma teologia com o fim da glória de Deus em todas as áreas da vida. O que acontece concomitante a esse processo, século XVII, XVIII, e que vai culminar no XIX, é o advento, ou melhor, a força do movimento iluminista, que vai, inclusive, conseguir encarnar parte dos seus ideais na Revolução Francesa. E não só na Revolução Francesa, e aí pensando de maneira política e pensando a vida pública mesmo. Mas os próprios ideais iluministas que se encarnam na Revolução Francesa e em todas as outras ideologias e processos revolucionários, eles também são destilados e assimilados pela teologia do mundo da época. Veja, é geralmente o Bavinck quem indiretamente coloca o Kant como o principal responsável pelo início da modernidade. Sei que são enormes as discussões de quem que é o pai do filho. O filho não tem pai nesse caso. Mas o Kant é inquestionável, que ele tem um papel muito fundamental. Quando, por exemplo, na crítica da razão pura, ele dá um golpe na realidade que a divide em duas, afirmando que a razão humana não tem capacidade de conhecer a tudo que é metafísico, Deus e toda a realidade lá de cima. E Deus é incognoscível, ele é o numênico. E por isso a nossa razão tem que se deter só aos fenômenos. E quando então Kant faz essa afirmação, a gente tem toda uma história da filosofia que vai subscrever as suas conclusões, a saber, o seu sucessor, vamos dizer assim, né, de maneira bem grosseira, que é o Friedrich Hegel, que vai assumir suas ideias e que vai, inclusive, assumir uma cadeira, se eu não me engano, na Faculdade de Berlim, na Universidade de Berlim. Talvez alguém me corrija aí. Mas o ponto que eu estou querendo destacar é que um sujeito chamado Friedrich Schleiermacher, também alemão, que, curiosamente, vai, enquanto Hegel está na cadeira de filosofia, o Schleiermacher está na cadeira de ciência da religião da mesma universidade, eles foram professores em período concomitante, simultaneamente, assim, e o Schleiermacher é muito famoso durante seu período, tanto que na morte dele, assim, era quase que uma morte de presidente, sabe? Todo mundo estava lá. O Schleiermacher, o que ele vai fazer? Ele é um teólogo, e ele vai pegar a filosofia do Kant, e ele vai, de alguma forma, tentar mostrar como que a teologia ela tem alguma similaridade ao sistema de crença do Kant. Considerando ele, o Schleiermacher, que o Kant fez é inquestionável, ele chegou a uma conclusão verídica da realidade, realmente não dá para falar de Deus, o Schleiermacher vai simplesmente pegar a teologia, ele vai tentar acomodar ela ao sistema de crenças do Kant. E ele vai pegar a Bíblia, portanto, e vai dar início ao movimento da teologia liberal, que enxerga na escritura um material muito mais historiográfico. E para o Schleiermacher, veja, a Bíblia, tudo bem, ela é palavra de Deus, legal. Os cristãos entendem assim. Só que como a nossa razão não pode tirar conclusões a respeito do mundo lá de cima, de Deus, da metafísica e do numênico, a gente tem que olhar para a escritura e a gente tem que retirar dela só aquilo que foi historiográfico, científico, fenomênico. Quando algum autor fala sobre algum milagre, alguma experiência que foge à nossa capacidade de averiguação, a gente tem que colocar em questionamento tudo isso. Porque, no final das contas, do religioso, o que a gente sabe é só o que o Schleiermacher chama de sentimento religioso. Veja, isso daí vai ser um problemão para os teólogos posteriores, inclusive para o Bavinck. A gente tem aí do lado do Schleiermacher, que é esse rostinho aqui em preto e branco, Robespierre, que vai justamente encabeçar a Revolução Francesa, e aqui embaixo eu coloquei essa imagem do Concílio Vaticano I, que acontece, voltando aqui,
em 1869, depois da Revolução Francesa, 100 anos depois aproximadamente, e inclusive 100 anos depois do liberalismo teológico. Por quê? O que o Concílio Vaticano I se propõe? É um dos grandes concílios da modernidade, da Igreja Católica Apostólica Romana, que propõe responder esses movimentos. O Concílio Vaticano I está tentando responder essa divisão da realidade que foi promovida pelo iluminismo, de um mundo aqui embaixo e um mundo lá em cima. Eles estão vendo que a modernidade está escanteando a teologia. Por quê? Porque na mentalidade moderna não existe espaço para o metafísico, para o sobrenatural, para a teologia. E se a teologia quiser continuar na mesa da conversa, ela tem que se adequar. E ela não pode ficar falando de milagre, de que Deus se revelou, de absolutamente nada disso. Isso não encaixa. E o que é a principal resolução que o Concílio Vaticano I vai promover para responder à modernidade? O Papa, até então presente, ele vai promover a teologia tomista. Ele vai fazer uma grande busca por São Tomás de Aquino, chamado doutor da igreja, e ele vai, assim, falar, ó, todo mundo tem que buscar São Tomás de Aquino tanto que conseguir aí, vamos estudar esse cara, porque a gente precisa voltar às raízes para conseguir responder esses caras. Isso daqui é muito importante para entender o Bavinck, mas muito importante. Nós vamos ver que o principal sujeito que o Bavinck mais vai dar cocão é São Tomás de Aquino, para minha tristeza. Mas vamos continuar aqui, então, tendo estabelecido esses pontos. Vejam, o que acontece, então, na Holanda, enquanto o couro está comendo lá com os kantianos, com a teologia liberal se propagando, com os ideais revolucionários se propagando, e o Concílio Vaticano fazendo o estudo de São Tomás de Aquino crescer, o que está acontecendo na Holanda é um movimento chamado Revel ou secessão. São dois movimentos muito parecidos. Eles têm origem ainda no início do século XIX, antes do nascimento do Hermann Bavinck. Por causa justamente desse iluminismo, ideais revolucionários e teologia liberal, a igreja holandesa reformada, ela acaba tanto se liberalizando, porque boa parte dos seminários já eram de teologia liberal, a saber, o seminário de Leiden, o principal seminário da Holanda, e logo, quem era formado para a vida pastoral eram teólogos liberais, mas não só isso, inclusive a gente viu isso no Abraham Kuyper na última palestra, né? O Wesley, se eu não me engano, citou isso, que o Kuyper era um teólogo liberal. Depois é que ele vai perceber o seu liberalismo quando ele está pastoreando uma igreja na roça, em Minas Gerais. O que acontece é que, como tem muito teólogo liberal dentro da igreja reformada holandesa, e ao mesmo tempo o Estado, com as suas reivindicações revolucionárias, está tentando enfiar a mão demais dentro da instituição igreja, o movimento de secessão, ele nasce para dar início a um novo conselho de igrejas, um novo grupo de igrejas dentro da Holanda, que visa abandonar o liberalismo teológico e voltar para a doutrina reformada e, inclusive, resistir às opressões do Estado. Esse movimento chamado secessão, ele é um movimento, inclusive, que talvez a primeira geração de neocalvinistas, tomando como exemplo Groen van Prinster, ele vai fazer parte. Por quê? Porque o Princeton vai falar lá, né, que não, cara, a ideia de alguma medida de soberania das esferas, de que existem autonomias para áreas diferentes da realidade, como família, religião, inclusive política, está sendo violada aqui. E a gente não pode submeter a estrutura teológica da igreja ao Estado. É justamente nesse fenômeno, nesse movimento chamado secessão, que o Han Bavinck, o pai do Hermann Bavinck, pastor de igreja e teólogo, ele vai se filiar e fazer parte. Veja, esse movimento foi perseguido pelo Estado até um segundo momento.
e um trecho que a gente tem de um dos escritos do pai do Bavinck, que ele diz: esta igreja reformada tem grande necessidade de ministros do evangelho piedosos, sólidos e cientificamente treinados. Coloco intencionalmente a piedade em primeiro lugar, mas ele não só coloca a piedade, ele coloca depois a ciência e o treinamento científico. Então, isso também é importante para a gente entender a cabeça do Herman Bavinck. O pai dele já tinha um critério para o que era um ministro religioso. Era um cara tanto piedoso, que enfatizasse a glória de Deus verticalmente, quanto técnico e com rigor científico, e que enfatizasse a glória de Deus em todas as áreas da realidade e em todas as ciências e buscas científicas. Muito bem, a gente então chega aqui ao Herman Bavinck, depois de uma introdução quilométrica. A gente precisa disso para entender ele bem. Uma revista das igrejas reformadas da Holanda, e aí elas não estavam sendo mais perseguidas, né? Esse grupo da secessão, chamada De Bazuin, que em holandês é a trombeta. Essa revista, pela primeira vez, ela notificou o nascimento de um dos filhos dos membros da Igreja Reformada. Bavinck fazia parte da igreja, inclusive do conselho editorial da revista, e quando o filho dele, Herman Bavinck, nasce, essa revista De Bazuin, a Trombeta, ela publica essa matéria. Então, eu coloquei de maneira irônica aqui, a trombeta tocou em 13 de dezembro de 1854, o nascimento desse teólogo. Essa daqui é uma foto original mesmo do Bavinck, do seu período de juventude e estudos teológicos. E aqui eu coloco uma descrição dele mesmo, de uma autobiografia que ele fez. O próprio Bavinck escreveu isso. Ele diz: nasci em 13 de dezembro de 1854 em Rugoven, onde meu pai, o reverendo Herman Bavinck, era pastor. Depois meu pai mudou-se para e depois novamente para no norte. Lá recebi minha educação no Instituto de. Depois disso frequentei o ginásio, escola secundária de Zwolle, isso daí é importante. Lá conheci a família do Dusker e me tornei amigo de seus filhos e tal. Então, veja, o Bavinck tinha vários documentos escritos e autobiográficos. É por isso que a gente tem algumas informações, como, por exemplo, essa, de que depois de estudar em vários lugares, assim, ensino fundamental, ele foi para o ginásio, que era o lugar muito comum na Europa, mas bem presente na Holanda, aonde os alunos estudavam antes da faculdade. Eles tinham um processo de educação ali de línguas e lógica e tal. Curiosamente, é nesse ginásio em Zwolle que não só o Bavinck é premiado com vários, mas realmente vários prêmios, como prêmios em várias línguas, tipo inglês, alemão, francês, latim, grego, hebraico, mas outros prêmios também. Mas esse não é o ponto. É lá que ele conhece dois teólogos muito importantes para a teologia moderna, que é o Dusker, o Henry Dusker, que depois vai mudar para os Estados Unidos e vai participar do movimento norte-americano, e o Gerhardus Voss, que é um teólogo bíblico muito conhecido. Ele estuda com Bavinck nesse período. Veja, depois que o Bavinck sai desse ginásio, tendo a influência do seu pai, que sempre falava sobre a gente ser muito piedoso e ao mesmo tempo técnico cientificamente, ele decide que vai estudar teologia. E o seminário conservador e de teologia da tradição secessionista, como eu coloquei lá, os crentes mesmo do manto, conservadores teologicamente, era o seminário de Kampen, na Holanda. Só que a gente também tinha um seminário de Leiden, que era onde o Abraham Kuyper se formou e aonde todos os bons teólogos se formaram, assim dizendo, né? Porque ali tinha muito maior rigor científico, só que infelizmente era majoritariamente liberal. O que acontece é que o Bavinck decide ir para a Universidade de Kampen e estudar teologia e seguir de alguma forma a carreira teológica. Antes dele ingressar em Kampen, o Kuyper dá um discurso na mesma universidade, 1, 2 e 3 anos atrás.
E é aí que o Bavinck tem o primeiro contato dele com o Kuyper e com a teologia do Kuyper. Eles são contemporâneos, vão trocar figurinha até o final da vida. Curiosamente, eles vão morrer quase que no mesmo ano. Quase que como uma providência divina assim, o pai do Bavinck é convidado para poder pastorear uma igreja na mesma cidade de Camden. Mas, depois de um ano de estudo teológico do Bavinck ali, ele declina e ele decide sair daquela universidade de Camden que era mais conservadora e ir para uma universidade liberal. Eu já falo sobre isso. Mas eu queria destacar como que o discurso que o Bavinck já deu ali, em 1901, já indica o interesse do movimento neocalvinista de trazer uma reforma ao calvinismo, mantendo os nutrientes, mas ampliando sua suplementação. Ele diz: o calvinismo não é um poder rígido e imutável, que já havia alcançado suas conclusões finais de forma definitiva na época de Calvino. Pelo contrário, é um princípio que só gradualmente revela seu poder, que tem uma visão única para cada época e que assume uma forma apropriada a cada país. Veja, a teoria neocalvinista já está rudimentada aí com o Kuyper. E o Bavinck tem acesso a esse negócio. É nessa descrição aqui autobiográfica também que o próprio Bavinck vai dizer, depois em 1874, depois de um ano do seminário conservador, ele vai para Leiden estudar teologia com os professores Schouten e Quening, que são dois professores conhecidíssimos na teologia liberal. Então, o Bavinck vai para o celeiro de liberais para estudar teologia crítica, boa de serviço, mas que era predominantemente liberal. Ele finaliza o seu doutorado lá em Leiden com a tese da ética de Zwinglio. Zwinglio foi um dos reformadores do período da Reforma. E destacar a tese aqui do Bavinck é importante justamente para que a gente lembre que ele ainda está agarrado a essa tradição aí. Quando ele termina a tese doutoral dele, que é aplaudida de pé por todo mundo, ele recebe um convite para já dar aula na Universidade Livre de Amsterdã, Universidade do Kuyper. Só que ele nega, ele declina esse convite. E, ao mesmo tempo, declina outros convites para lecionar em outros lugares e pastorear em outros lugares. Mas é em 1880, 2 de novembro, que ele aceita o pastoreio em uma cidade chamada Franeker, que era uma cidade provinciana. Curiosamente, a razão dele aceitar é porque ele tinha a intenção muito, mas muito séria de ensinar teologia conservadora para igreja. Parece que ele ficou muito desgastado lá em Leiden com os liberais e com a academia e falou, cara, a gente tem que focar em ensinar boa teologia para a glória de Deus, para a igreja simples. Ele, então, aceita esse convite, vai pastorear lá, ensinar teologia para a igreja. E antes dele fazer a viagem dele para essa cidade, ele dá uma palestra para os alunos que ele tinha em Campen, mesmo sem ser professor ainda, sobre o tema do reino de Deus. E a gente já observa aí migalhas de um neocalvinismo no próprio Bavinck, quando ele diz que o reino de Deus é o bem supremo, não apenas para o indivíduo, mas também para toda a humanidade. É um projeto comunitário que só pode ser realizado pela união de forças. É o bem mais universal que se possa imaginar e, portanto, também o destino e a meta de todas, e aí, veja as expressões que ele usa, todas as esferas da vida que existem em uma sociedade. O Bavinck aqui está fazendo alusão evidente à teoria das esferas, da soberania das esferas, do Kuyper e anteriormente utilizado também em ciências sociais na Holanda. O ponto é que a gente já tem, mesmo ele antes dos 26 anos, ainda novo, saindo do doutorado, uma compreensão muito clara de que essa glória de Deus, da vida piedosa do calvinismo, precisava se espalhar para todas as esferas da sociedade. Aqui eu destaco a vocês um ponto. Ainda que a gente já tenha elaborações a respeito da vida pública e de todas as esferas da sociedade, que geralmente é o que o neocalvinismo é reconhecido, né, por dar uma resposta para todas as áreas da vida, o primeiro movimento que o Kuyper
e que principalmente o Bavinck vai fazer é um movimento de recuperação dessa teologia cristã que eu estou tanto enfatizando, que vem do calvinismo, mas é também anterior a ela, que o próprio calvinismo visou recuperar. Uma teologia trinitária, ortodoxa, e que é expressada em credos, confissões e catecismos. Então, o primeiro movimento, e a gente vai ver isso claramente na vida do Bavinck, mas em todo o neocalvinismo se percebe, é um movimento de recuperação da teologia cristã. E só depois, um movimento de contextualização, onde a teologia é apresentada para todas as esferas da vida. Veja, nesse período aí que ele está pastoreando a cidade de Franeker, que ele é convidado para poder, de novo, falar e ser professor na Universidade Livre de Amsterdã. E ele nega de novo. Ele nega. Curiosamente, ao mesmo tempo, eles chamam ele para pastorear em Amsterdã, que era o melhor lugar, né, da época. E com salário 2 vezes maior. E ele nega. E por que que o Bavinck nega? Porque ele tinha um apego muito grande a ensinar teologia para a igreja. E escola dominical, assim mesmo. Era formar a igreja. Só que, curiosamente, com 28 anos, mesmo período que o pai dele recebeu o mesmo convite e negou, o Bavinck aceita o convite para lecionar na Universidade de Kampen, aquela primeira universidade que ele ficou um ano lá e que era uma universidade conservadora e que formava os pastores da denominação conservadora da Igreja Reformada Holandesa. Por que que ele aceita? Porque ele diz, muito bem, eu estou tentando produzir uma doutrina teológica para a igreja. Só que se eu ensinar aos pastores que vão ensinar a igreja, eu vou ter um êxito muito maior. E é por isso que ele aceita. E quando ele aceita trabalhar nessa universidade, ele vai preparar uma palestra. E essa palestra vai apresentar, essa palestra inaugural na universidade, o projeto teológico do Bavinck. Se o início do neocalvinismo pretende recuperar a teologia, a tradição teológica, essa palestra do Bavinck mostra esse projeto dele, de produzir uma teologia teológica, chamada teologia teológica. Veja, dessa palestra, o pai dele faz uma introdução, ele convida o pai dele e o pai dele abre a palestra. E ele diz: de novo, a Igreja Reformada tem grande necessidade de ministros piedosos, sólidos e cientificamente treinados para o Evangelho. O que o Han Bavinck fala nessa citação que a gente já deu? O que ele reforça? A necessidade de pastores piedosos e, ao mesmo tempo, criteriosos cientificamente. Com teologia teológica, o Bavinck está apresentando o princípio, o conteúdo e a finalidade da teologia, que são sempre centralizados em Deus, Deus e Deus. Sempre a glória de Deus. O princípio nasce em Deus, o conteúdo é o próprio Deus e a finalidade é a glória de Deus. E aí, nesse período que ele está lecionando na Universidade de Kampen, que ele produz a sua tão famosa e tão benquista Dogmática Reformada. Aí está em holandês, mas a gente já tem todos os exemplares, lógico, em boa parte das línguas no mundo. Essa dogmática gigantesca mesmo, eu tenho todas, para vocês terem uma noção, ela é dividida em 4 partes, que o Bavinck foi escrevendo durante seu período, né? A primeira parte são as prolegômenas, onde ele vai apresentar a proposta da teologia sistemática dele. Depois ele vai falar sobre Deus e criação, o pecado, no 3º volume, o pecado e a salvação em Cristo, e no 4º, o Espírito Santo, Igreja e Nova Criação. Vejam, por que no ambiente reformado e teológico acadêmico, geralmente a dogmática do Bavinck é a teologia sistemática mais benquista? Porque o Bavinck conseguiu, com uma erudição incomparável, pegar toda essa tradição teológica da teologia patrística, medieval, reformada, e colocar em um material só, fazendo com que haja um diálogo muito intenso
em cada uma dessas sistematizações e áreas da teologia com a história da filosofia. O conhecimento que o Bavinck tinha e a familiaridade que ele tinha com todas as discussões da história da filosofia era impressionante. O Bavinck era um polímata. Ele conhecia muito, mas assim, é sério, muito mesmo sobre muitas das áreas. A gente vai ver mais à frente como que talvez a principal influência que ele teve na Holanda foi na área da educação e da pedagogia. O pastor Igor Miguel, a gente estava trocando ideia essa semanas para trás, e ele falou como que ele pegou os documentos do Bavinck para produzir toda a pedagogia dele, inclusive palestra que ele deu recentemente no Encontro de Neocalvinistas em São Paulo, semana retrasada. Então, o ponto do Bavinck, a riqueza dessa dogmática dele, não é só pela sistematização da doutrina, também, mas é pelo quão sofisticada foi a sistematização que ele produziu. Depois dessa teologia sistemática, o Bavinck começa a escrever o que ele chama de implicação da sistematização teológica, que é uma ética sistematizada. Crer somente não é necessário, mas a prática é uma implicação da crença. A gente vê isso curiosamente até no Kant, inclusive a modernidade é boa para criar sistemas em algum fundamento e depois produzir uma ética a partir dela. A fé cristã tem esse pressuposto também. E por isso que o Bavinck produz tanto sobre esse assunto. Curiosamente, eu chamo a atenção para vocês aqui de uma informação importante. Durante muitas décadas, esse material, essa ética do Bavinck, se manteve intacto na Universidade Livre de Amsterdã. Ninguém tinha tocado nesse negócio. Mas foi em 2008, agora, que o investigador encontrou 1.100 páginas desse material. E que foi imediatamente transcrito para o holandês e depois publicado em inglês. Esses 3 primeiros volumes aqui, ó, foram achados só em 2008 e publicados em 2011, se eu não me engano. 19. Mas, curiosamente, esse último aqui, ó, Reformed Social Ethics, ele foi publicado, tipo assim, tem pouquíssimo tempo que eles encontraram esses outros materiais também. Então, tem coisa do Bavinck ainda sendo encontrada. Veja, depois desse período de docência em Kampen, onde ele está recuperando a história da igreja, se você observar, tudo que ele está produzindo é majoritariamente teologia sistemática e teologia ética, até aí é só teologia. Então ele está recuperando nesse seminário conservador, durante 20 anos, a teologia na história da tradição. Ele tem algumas controvérsias nesse seminário, que inclusive as controvérsias envolvem o Kuyper também, ele defende o Kuyper, se casa com a sua esposa ainda nesse seminário. Eu acho que eu coloquei muita informação nessa apresentação, mas esse Hans Hermann Bavinck aí, ó, é uma informação curiosa, ele é sobrinho do Bavinck. O pessoal acha que ele é filho, mas não é, sobrinho. Depois ele também vai ser um grande estudioso e missiólogo da tradição neocalvinista. Mas aí, ó, chama sua atenção, a gente já está caminhando para o final. Aí é que a gente tem uma grande mudança na vida do Kuyper. Se até então ele recebeu de herança um resgate à tradição, e ele nutre isso e produz muito a esse respeito, é conhecido a esse respeito, é no ano 1902 que acontecem muitas coisas, tipo o ano principal da vida do cara. Primeiro, 2 grandes denominações holandesas são unidas, denominação da qual o Kuyper faz parte e o Bavinck também faz parte, 2 diferentes, elas se unem. O Bavinck finalmente aceita o convite para poder ensinar na Universidade Livre de Amsterdã. E o Kuyper, no mesmo ano, ele assume a cadeira de primeiro-ministro da Holanda. Primeiro-ministro, presidente da Holanda. E no mesmo ano ainda, o Bavinck faz uma viagem para os Estados Unidos, onde ele dá uma palestra. E nessa palestra, não vou nem ler essa citação, a gente tem o início de um Bavinck que ele vai, justamente porque ele foi para a Universidade Livre de Amsterdã, porque ele viu
o neocalvinismo, por exemplo, assumindo essas esferas de atuação na área pública, justamente porque ele está tendo um contato muito mais violento com o mundo público, ele vai assumir uma postura também muito mais apologética e filosófica. E vai produzir materiais que têm um interesse muito grande em apresentar respostas para o mundo moderno. E é por essa razão, porque daqui em diante o Bavinck vai focar muito mais não em recuperar a tradição da igreja, mas em produzir respostas para o mundo contemporâneo, não que ele não estava fazendo isso. Eu mostrei para vocês como tinha migalhas do neocalvinismo lá quando ele estava saindo do doutorado. Mas porque ele dá uma ênfase maior, a gente vai ter na história da pesquisa de quem é o Herman Bavinck várias hipóteses que foram encabeçadas por homens como, por exemplo, Brian Madison. Eles vão dizer que existiram dois Bavincks. Tipo o que geralmente eles fazem com alguns sujeitos aí, né? Por exemplo, o Ludwig Wittgenstein tem esses dois Wittgensteins, assim. Geralmente o pessoal divide os outros num tanto de autor, né? Eles fazem o mesmo com Bavinck. Eles vão dizer que primeiro você tem um Bavinck mais conservador, mais dogmático, e depois esse Bavinck ele vira o apologeta. Essa teoria ela já foi refutada, principalmente pelos grandes estudiosos de Bavinck. James Eglinton talvez é o principal. O que eles vão dizer? Que o Bavinck, na verdade, não está dividido em dois, mas que a preocupação dele é a mesma do pai dele, de ser tanto piedoso e primeiro piedoso, doutrinário e dogmático, quanto técnico cientificamente apresentar uma resposta para a modernidade. O que o Bavinck primeiro fez foi se dedicar principalmente, não somente, mas principalmente, a esse dogma e recuperação. E, posteriormente, uma ênfase maior nessa contextualização da doutrina para as esferas da realidade. Então, nesse período que ele está ali na Universidade Livre de Amsterdã, que ele conclui o último volume dele da Dogmática Reformada, publica tudo isso, e em 1908 ele publica o livro Filosofia da Revelação. Esse livro aqui que particularmente mudou a minha vida. É o livro que ele vai apresentar uma resposta muito convincente a todas as dicotomias do mundo moderno. A gente já entra nesse material, mas é uma boa produção que ele faz a partir desse segundo momento da vida dele. E esse livro, na verdade, é o resumo das Stone Lectures que ele deu na Universidade de Princeton, né? Princeton Theological Seminary. Ele faz essas palestras e concatena tudo, sintetiza tudo na filosofia da revelação. É nesse período também que ele vai fazer outras sintetizações de produções anteriores dele. O livro Cosmovisão Cristã é um resumo da filosofia da revelação. O livro As Maravilhas de Deus é um resumo da dogmática reformada. Então parece que o que o Bavinck estava se propondo nesse período era produzir sobre tudo quanto é área da realidade, ele produz sobre música, pedagogia, tudo quanto é trem, e também resume os materiais teológicos que ele fez, que são gigantes, em materiais mais acessíveis. Parece que a pretensão dele é alcançar mesmo a todas as áreas e os grandes públicos. Ele, nesse mesmo período aí, de preocupações com as áreas públicas, ele se torna membro da Câmara do Baixo Parlamento e, posteriormente, membro do Senado. Ele fica quase que 12 anos membro do Senado holandês, como senador mesmo, representando o partido que o Kuyper funda, por influência do Graham Van Prinster, que é o partido antirrevolucionário. Veja, tudo isso acontece até o final da vida do Kuyper. O Kuyper morre em 1921. Só que antes da gente falar da morte do Kuyper, eu acho que a gente pode pensar melhor sobre quais foram as contribuições dentro da área da filosofia, inclusive
para a filosofia reformacional do Kuyper, do Bavinck, perdão. Tomando como exemplo aqui a filosofia da revelação, e para ficar mais didático, inclusive porque meu tempo já está praticamente esgotado, eu vou usar esse materialzinho aqui para a gente entender um pouco das principais contribuições do Bavinck. Veja, esse material ele se divide em 3 principais capítulos. O primeiro dele é pensamento e ser. O Bavinck aqui está apresentando como que o principal problema da modernidade é uma ruptura entre o que sente e o que pensa. O que o Bauman depois chamou de ambivalência. Na verdade, não existe um ser unificado na modernidade. E o Bavinck vai atribuir a isso a justamente 2 grandes fenômenos na história da filosofia que ele chama de monismo e antinomismo, que é quando alguns grupos eles tentam identificar a realidade de 2 formas diferentes. Veja, a ideia de pensamento e ser é, na verdade, a relação entre sujeito e objeto, né? Para a epistemologia e para a gente alcançar conclusões objetivas sobre a verdade, a gente precisa, como sujeito, através do pensamento, alcançar uma conclusão sobre o objeto. E na tradição, nas diversas tradições na história da filosofia, a gente tem diferentes grupos se enquadrando em 2 grandes áreas. Uma desconfia da capacidade do sujeito, através do pensamento, obter conclusões sobre o objeto, e, portanto, afirma que, na verdade, todas as conclusões que o sujeito chega do objeto, na verdade, são representações que o próprio pensamento do sujeito está tendo daquele objeto. A gente nunca consegue chegar a conclusões objetivas sobre algo e sobre a realidade. E, portanto, tudo são representações. E a gente, ao mesmo tempo, tem outro grupo que vai quase que reduzir todos os objetos a um fenômeno só, o que ele chama de monismo. O que o Bavinck vai fazer? Ele vai falar que isso é contraditório, isso é dualista, e que a teologia cristã ela não se resume nem num e nem no outro. E ele vai, de alguma forma, inclusive ele fala isso, curiosamente, no Cosmovisão Cristã e não na Filosofia da Revelação, ele vai afirmar que existe uma aproximação entre a epistemologia platônico-aristotélica, e com platônico-aristotélica ele está justamente tentando fazer uma união entre, na visão dele, né, Aristóteles e Platão, Aristóteles dando uma ênfase mais às coisas aqui de baixo e Platão dando uma ênfase maior nas coisas lá de cima. E aí ele fala que existe uma aproximação entre o projeto platônico aristotélico e o projeto epistemológico cristão. Ele faz ressalvas, mas ele diz que existe uma aproximação muito grande. Aproximação essa que, inclusive, salvas as suas devidas proporções, vão ser vistas, inclusive, no Doiver e na produção da filosofia reformacional em Hermann Doiver. Veja, depois do Pensamento e Ser, um projeto epistemológico, segundo capítulo, o Bavinck vai falar sobre o ser e o devir. E ele vai continuar batendo em 2 grupos e um dualismo. Ele fala que existe um grupo, por exemplo, que entende que todas as coisas são de maneira universal. E que, na verdade, elas são como são e elas não passam por um processo de mutação. E outras que enxergam que, na verdade, não, as coisas estão sempre em mutação e não existe um ser, uma ontologia para as coisas. O Bavinck, de novo, vai falar que são 2 grupos que estão com 2 verdades separadas e que precisam ser unificadas. E aí ele traz a noção da trindade ontológica. Ele vai falar que assim como Deus é 3 e 1 ao mesmo tempo, 3 pessoas dividindo uma natureza, a realidade criada replica o mesmo fenômeno. A gente vê vários fenômenos da realidade, só que, ainda que existam várias cadeiras, tem uma cadeira só.
sabe? Existe uma noção, compreensão de cadeira. Estou sendo bem platônico aqui. Mas o meu ponto é ressaltar como que a, a ontologia da Trindade vai fazer com que o Bavinck não só entenda a fé cristã e a igreja, por exemplo. E ele fala, na igreja existe uma unidade na diversidade, certo? Nós estamos unidos em um só, mas ao mesmo tempo divididos multiplamente. Todo mundo aqui tem suas particularidades, mas a gente está unido no mesmo trem. E ele vai falar que a realidade da mesma forma. E que todos esses fenômenos de devir, na verdade, eles não abrem mão do ser, da unidade. E por fim, ele vai falar sobre o devir e o agir. E como que tudo isso dá base para que a gente pense uma ética e um procedimento. Veja, eu não vou entrar nos pormenores da filosofia do Bavinck, não. Mas eu queria ressaltar toda essa elaboração dele, porque isso dá pano para manga para que a gente entenda o que a gente está vivendo hoje. Tá faltando a novela teologia aí, né? E eu finalizo com ela. A principal contribuição do Bavinck, de tudo que você ouviu, talvez se você puder guardar só isso, fica à vontade. A principal contribuição do Bavinck foi gerar uma unidade, promover uma unidade entre aquilo que ele chama de natureza, que é o mundo daqui de baixo, vamos falar assim, e graça, que é o mundo lá de cima. Ele propõe que, na verdade, o que a modernidade está fazendo é um rompimento entre a natureza, o mundo daqui de baixo dos fenômenos, e o mundo lá de cima. E que todas as filosofias só estão reforçando isso. E por isso que ele dá margem e ele lança os fundamentos para a filosofia reformacional. O ponto é que o Bavinck, quando ele vai tentar rastrear a origem dessa divisão entre natureza e graça, ele vai justamente para São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, por diversas razões, depois nas perguntas a gente pode explorar isso mais, ele promove uma divisão entre natureza e graça. O mundo daqui de baixo, ele tem alguma autonomia para o mundo lá de cima. E por isso que a vida espiritual, sacerdotal, a vida cristã, ela pouco tem a ver com as coisas daqui de baixo, com a vida pública, com a política. O negócio é que o Bavinck, então, vai estabelecer a doutrina dele, ele vai espalhar, o neocalvinismo vai ganhar força, o Doiver vai fazer a mesma crítica a São Tomás. Mas, mais à frente, há décadas atrás, 1935 a 70, meados do século XX, a chamada Nouvelle Théologie, que em francês é Nova Teologia, quase que um neocalvinismo, mas neoteologia, que é um movimento teológico da Igreja Católica Apostólica Romana, vai pegar as influências do Bavinck, principalmente no neocalvinismo, e vai trazer isso para a Igreja Católica. E o que esses sujeitos, e aqui eu coloco Henri de Lubac, aqui em preto e branco no meio, Hans Urs von Balthasar em colorido, lá em cima Jean Danielot, o que eles vão fazer? Eles vão pegar São Tomás de Aquino, e eles vão falar, cara, se ele é doutor da igreja e ele criou uma divisão gigantesca que deu origem à modernidade, todos os problemas que a gente está vivendo é justamente em razão do doutor da igreja, então o que o Concílio Vaticano I fez? Vocês lembram lá que eu citei o Concílio Vaticano tentando dar uma resposta para a modernidade? O que o Concílio Vaticano I fez? Promovendo São Tomás de Aquino como doutor da igreja, foi, na verdade, cortar o galho que eles estavam sentados. Porque se São Tomás de Aquino foi a origem dos problemas da modernidade, num concílio da igreja, tentar responder à modernidade com São Tomás de Aquino é responder Kant com Kant, é trazer Satanás para o diabo. Em outras palavras, é isso, tá? Só que o que a Nouvelle Teologie vai fazer vai ser tentar recuperar esses teólogos da tradição, inclusive São Tomás de Aquino,
Veja, curiosamente, o mesmo processo que o neocalvinismo fez, de recuperar a doutrina e história da igreja. Nesse meio tempo, Henri de Lubac, von Balthasar e Danielot vão perceber que o Aquino nunca fez uma separação entre natureza e graça. E que, na verdade, essa separação foi feita, esse dois mundos, essa realidade tão ambivalente, foi produzida pelos neotomistas, que nasceram com o Concílio Vaticano I. Isso é importante para que a gente primeiro entenda que o Bavinck, o neocalvinismo e todo mundo está batendo não é exatamente no São Tomás de Aquino, mas é principalmente nos neotomistas, Padre Sertiães e tantos outros neotomistas depois do Concílio Vaticano I. Mas o que é mais interessante a gente perceber é como que, e aí essa última imagem, né, esse povo todo juntado aí no Vaticano, esse é o Concílio Vaticano II, que foi o maior evento teológico do século passado. O protestante Karl Barth foi aplaudido de pé pelo Concílio Vaticano II. Esse ajuntamento que teve Papa Bento XVI, né, ainda não Papa, Joseph Ratzinger, João Paulo II, vários teólogos, teve uma finalidade: responder de maneira mais adequada à modernidade. E qual que foi a principal influência para o Concílio Vaticano II? A Nouvelle Teologie, com sua capacidade de unir natureza e graça. O atual Papa da Igreja Católica, o Prevost e Papa Leão XIV, recebe o nome de Leão XIV justamente pela influência dele a esse movimento de união entre natureza e graça e pelo seu interesse em dar seguimento ao Concílio Vaticano II e apresentar uma boa resposta à modernidade. Então, veja, a gente está dizendo aqui que as influências de Bavinck são muito anteriores a ele e que a produção dele, principalmente dentro de uma trindade ontológica e uma trindade orgânica, segue até hoje, inclusive dentro de ambientes católicos que ele tanto lutou contra. A vida de Bavinck finaliza no dia 28 de 6 de 1921. Essa foto foi tirada um ano antes da sua morte. Ele morreu em decorrência de complicações de infarto às 4h30 da manhã. A foto, ele, sua esposa, sua filha, o seu neto e o seu genro. Muito bem, Bavinck termina como qualquer homem de Deus, sem muita projeção, como Kuyper, por exemplo, mas com uma produção teológica que impactou e impacta até hoje, muito além da sua própria denominação e tradição religiosa. Eu finalizo aqui com um recorde de 2 horas de palestra. Léo, muito obrigado pela exposição, pela dedicação. Foi muito interessante a abordagem, as implicações. Agora eu vou abrir um momento para a gente fazer comentários para o momento do diálogo, né? E aí para questões também. Aí vocês podem levantar a mão e apresentar também de onde vocês são, porque a gente tem gente de muitos lugares aqui na reunião. Enfim, já está aberto aí para quem quiser comentar, fazer alguma pergunta também. Eu vou pegar meu livro aqui, já pegar a enciclopédia, né? Cara, eu vi agora que minha câmera tá zoada, né? Tá, eu ia comentar isso, sua câmera tá bem zoada. Mano, que isso? Enquanto o pessoal vai fazendo pergunta, eu vou tentar sair e entrar aqui, mano. Peraí. Talvez melhor. Beleza.
Ótimo. Eu não sei se o Wanderson tinha levantado a mão, mas eu acho que eu quero começar fazendo uma pergunta, porque quando eu li a Filosofia da Revelação, é, houve um conceito que o Bavinck trouxe que, para mim, foi um start para pensar algumas questões, principalmente relacionado à, à epistemologia cristã. Espera aí, eu acho que tem alguém falando aqui. Rapidão. Eu estou desativando o som aqui, galera, mas é só para a gente não haver problemas assim de ruídos. Mas, enfim, essa questão do conceito de como o Bavinck utiliza a revelação e a palavra como base para um conhecimento, né? E aí eu queria até, trazendo uma pergunta sobre isso, como a filosofia, o pensamento de Bavinck pode ser importante para trazer uma epistemologia cristã a partir do conceito de revelação que ele traz, do conceito de palavra e do modo como ele traz, como a palavra acaba sendo esse lugar de mediação com o conhecimento da realidade, como, enfim, como o conceito de Bavinck pode ser importante para uma epistemologia cristã. Enfim, acho que vai um pouco nessa direção. Como você acha que pode contribuir? Muito bom, mano. Então, o ponto do Bavinck é reconhecer como que a fonte de autoridade que você escolhe na sua visão do mundo para dar significado para o mundo é muito importante. Ele estava no período justamente da teologia liberal, que o pessoal entendia que a realidade tinha que ser interpretada de maneira separada de quem Deus é. As coisas estão em dois andares diferentes. E é justamente isso que ele está tentando confrontar, essa autoridade da autonomia da razão, quando ele escreve Filosofia da Revelação. O ponto dele é afirmar que se a gente acredita que Deus se revelou, e aí o Jean-Luc Marion, filósofo francês, né, ele diz que Deus se revelar é algo que é inquestionável, porque se ele é Deus, ele pode se revelar. Se a gente afirma que ele é Deus, naturalmente, ele pode tudo. Então, o ponto é, se a gente subscreve isso de maneira credal, confessionalmente, Deus se revelou, então a revelação que Deus deu a seu respeito, ela não só está presente dentro da escritura e para normalizar e normativizar a nossa vida espiritual e piedosa, vida de igreja. Mas, na verdade, quando Deus se revela de maneira especial na Escritura, ele também nos indica, nessa mesma Escritura, que ele se revela de maneira comum e geral em toda a realidade criada. A chamada graça comum, né, que o próprio Kuyper tanto enfatiza no calvinismo, e que o Bavinck vai ter alguns textos só para isso. Então, o ponto é, se Deus está se revelando tanto na Escritura quanto no mundo presente, então a gente tem alguma razão para poder tanto investigar a Escritura e encontrar verdades nela, quanto investigarmos a realidade e encontrarmos verdades nela. Por isso que eu destaquei como que no Filosofia da Revelação e no Cosmovisão Cristã, ele vai tentar bater nesses grupos que vão reduzir a realidade e que vão falar que a gente não pode acessar a realidade, a gente só acessa representações. O ponto dele é afirmar que toda a realidade foi dada por Deus como um jeito de revelar ele mesmo, a sua glória e todos os seus bens. Veja, isso daí vai lançar os fundamentos, não só, por exemplo, para um combate ao liberalismo e uma correta interpretação da Escritura, mas vai lançar os fundamentos para uma própria filosofia cristã, uma filosofia reformacional, lançar os novos fundamentos, né? A partir de uma noção de que Deus está se revelando da mesma forma que na teologia, na Bíblia Sagrada, no mundo conhecido.
Não com a mesma intenção, mas da mesma forma. É curioso como que ele leva isso até as últimas consequências. Nesse livrinho aqui dele, ó, a filosofia cristã da ciência, ele vai falar como que, de alguma forma, tem aspectos da própria revelação especial da escritura, como, por exemplo, a fé, que se aplica também para o nosso processo de interpretação da realidade de todo mundo natural. Ele fala disso de maneira muito assim, agressiva até. Então, o meu ponto eu não tenho dúvidas de que o livro Filosofia da Revelação, e a principal proposta dele é importante justamente porque ela acaba dando para a gente uma fonte de autoridade para a interpretação do mundo e de todas as coisas que existem, que é segura, que é o fato de que Deus decidiu se revelar através dos objetos da natureza e de tudo que ele criou. E o Bavinck vai fazer isso de maneira muito convincente. Eu acho que esse é o ponto. A proposta dele não é o ponto central, mas é a maneira como ele desenvolve seus argumentos. E eu acho que foi por isso que o livro me ajudou bastante. Falei que mudou a minha vida, né? Mas é justamente por isso. Muito bom, Leão. Eu estava tentando recordar aqui, enquanto eu fazia a minha pergunta, porque eu estava tentando lembrar um certo insight que eu tive, na verdade, que eu nem tive, na verdade, é que eu li essa noção, foi no David Naugel, daquele livro Cosmovisão, a História de um Conceito, em que ele traz um conceito de cosmovisão vinculado à semiótica, a cosmovisão como uma semiótica, no sentido, então, da leitura da realidade como uma leitura de sinais, né? E talvez até alguma relação com o próprio Agostinho lá no livro do Mestre, né? De Magistro, que o princípio até da própria semiótica está um pouco no Agostinho, né? Mas esse insight da semiótica, da cosmovisão como semiótica, de alguma forma poderia também estar ligado com essa noção de revelação do Bavinck, porque a realidade, tanto as escrituras que são a revelação especial, o livro das palavras de Deus, e tanto a realidade seria também uma revelação, né, no sentido da revelação geral, mas seria o livro das obras de Deus, né, mas também com uma revelação de uma palavra da natureza, né, e que contém uma linguagem própria, uma linguagem da criação, e aí trazendo talvez uma noção de teologia da criação, e aí a própria realidade geral, a própria realidade da revelação geral seria revelada como uma palavra, nesse sentido da semiótica, e até um certo insight que a gente vê em Gênesis, quando Adão vai interpretar a realidade, né, ele vai dar nome para a realidade, para as coisas da realidade natural. Esse ato de dar nome seria, então, essa busca de significado na realidade, porque ela também é revelada como uma palavra. E aí, e eu acho que isso, de alguma forma, já está um pouco ilustrado em Bavinck, que dá essa ideia da cosmovisão como uma semiótica da realidade. Muito bom, mano. Lógico que o Bavinck não vai usar o termo semiótica, mas o que ele está implicando é justamente que quando a gente está enxergando a realidade através dos signos, na verdade, a gente está compondo a nossa compreensão de... E aí ele não usa tanto cosmovisão, curiosamente, mas ele usa um termo que depois o Habermas vai usar, mundo da... uma visão do mundo da vida, ou do mundo e da vida. Então, sim, muito legal isso daí. Eu não tinha pensado nessa conexão, não. Muito bom. Com Agostinho, no caso. Quem traz essa ideia de semiótica, a cosmovisão, eu vi, no caso, lá no livro do David Naugel, lá, Cosmovisão, História de um Conceito. Aí, o Daniel Rodrigo levantou a mão. Pode ir. Inclusive, eu trago essa ideia de semiótica lá no curso de cosmovisão da igreja, na parte de criação.
Deixa eu só tocar num ponto, mano. Isso não significa evidente, e aí depende do de qual o significado que a gente está dando para a semiótica, né? Isso não significa exatamente que a percepção do Bavinck é de que quando a gente observa os objetos, a gente só observa representações ou signos. Mas, na verdade, existe mais do que só um significado representado pela nossa percepção dele. Ele tem um significado original, ele tem uma ontologia, cada objeto e cada realidade. Mas só para não ser mal interpretado. Ah, tá. Eu vi o céu pra gente agora, tipo assim. Peraí, deu uma cortada aí no meio. Eu falei que se o Bavinck estivesse aqui, talvez ele ia olhar e falar, pera, vocês tem que tomar cuidado com os dualismos aí. Entendi. O Daniel pode. Opa, muito bem. Primeiramente, muito obrigado. Foi uma palestra muito esclarecedora. Peguei bastante informações aqui de referências e tal. Então, meus parabéns. Eu queria perguntar, assim, exatamente uma pergunta muito básica, muito direta, né? É inegável que Bavinck tem uma robustez acadêmica, tem ali muito frutífero com várias áreas da sociedade, né? Deu para ver isso muito claro. Mas até que ponto a gente pode dizer que isso é viável, né? Para não cair no tipo de acusação que é fideísta, né? É uma crítica fideísta. Bavinck está sendo muito radical nesse sentido. Até que ponto a gente pode, sei lá, dizer que é uma crítica honesta ali do Bavinck, que não é o tipo de fideísmo? Não sei se eu me fiz muito claro. Eu entendi sua pergunta. Eu acredito que o que você está chamando de fideísmo, Daniel, seria toda a elaboração do sistema de crenças dele a partir da revelação e a partir do texto bíblico, né? Se eu entendi corretamente, então o argumento que o Bavinck vai dizer é que todo sistema de crenças é baseado acho que pelo fato de a revelação ser. Você mandou alguma coisa aqui, eu não consegui ler, mano. Se qualquer coisa, abre o microfone aí. O que o Bavinck vai dizer, inclusive em Filosofia da Revelação e vários outros textos espalhados, é que todo sistema de crenças é baseado em algum ponto central. Seja a autonomia pura da razão, seja alguma compreensão específica da realidade das coisas. Todo sistema de crenças vai se basear em algum ponto de autoridade, em alguma fonte de autoridade. O Bavinck é muito, dogmático em pegar a revelação, a percepção de revelação, e trazer ela como fonte de autoridade para toda elaboração científica e toda a nossa percepção de mundo. Então, alguns poderiam afirmar como fideísmo, só que ele não faz isso de maneira grosseira, entende? Só falando, não, é revelação, então vamos ser... Por isso que eu ressaltei que os argumentos e o castelo que ele cria em torno de um argumento tão simples como a revelação é que tornam sofisticados o pensamento dele. Ele não está tentando, por exemplo, igual eu falei, né, como o Doiver, de maneira muito mais autônoma, elaborar a autoridade ou apresentar a autoridade da filosofia cristã. Ele está tentando justamente pegar de maneira clara a revelação como ponto focal e desenvolver a partir disso. Alguns vão chamar de fideísmo, sim. Você, inclusive, tem o Van Til falando que o que o Bavinck fez foi bom, justamente porque ele tirou da revelação cristã o ponto central de elaboração do sistema de crenças dele, inclusive da epistemologia. E o Van Til, como pressuposicionalista, inclusive criador do termo, talvez, ele acha isso bom, né? Eu acho que é uma leitura meio torta do Bavinck, porque a riqueza dos argumentos dele para defender como que a revelação é uma fonte de
autoridade suficiente e, na verdade, melhor do que qualquer outra fonte de autoridade, é o que faz ser válido esse argumento tão simples, né? E que pode soar fideísta. Então, mano, eu não acho que é fideísmo, não. Eu não acho, não. Eu acho que se a gente observa, por exemplo, os outros sistemas de crença que são baseados em monismos ou antinomismos, a gente vai ver que, na verdade, eles são insuficientes para descrever a realidade, sempre enfatizando ou o fenômeno ou a unidade, ou a diversidade ou a unidade. A noção de revelação a partir de um Deus que é três em um ao mesmo tempo, a trindade orgânica, consegue fugir de um mecanicismo e de um dinamismo, porque ele chama de organismo, né? Que é como toda a realidade criada. Então, eu acho que é bom, mano. É bom. O argumento é simples e poderia ser fideísta, mas porque ele é bom, então, não. Na minha opinião, né? Ô, Léo, eu tinha comentado que acho que pelo fato de revelação ser a base do conhecimento não seria um fideísmo. Certo, eu tinha colocado isso aqui no comentário, se eu não tinha conseguido ler. Pelo fato de revelação ser a base do conhecimento, não seria um fideísmo. Muito bom. Justamente por vir extra nós, não é fideísmo, né? Muito bom. Enfim, o Daniel, você vai querer fazer um comentário? Ou... Não, só agradecer pela resposta. Muito obrigado, foi esclarecedor. Porque, assim, é o que comumente nós escutamos quando apresentamos o neocalvinismo, né? Quando a gente apresenta na academia, vem logo esse primeiro taxação, vamos dizer assim, né? Vamos taxar de, isso é fideísmo, isso é muito nichado, né? E aí tem essa dificuldade de dialogar com outras escolas e tal. Mas a gente vê que, por outro lado, tem o racionalismo, né, que é muito mais difundido, é um dogmatismo acadêmico, né? O Cara, racionalismo kantiano aí. eu acho que esse é o ponto, viu, Daniel? É a gente fazer o que o Sheik, de tradição neocalvinista, ele costumava aconselhar no processo de apologética, inclusive defesa da fé, é tirar o telhado dos caras. Os caras sentados num galho que eles estão tentando cortar a gente e eles juntos, quando eles viram e falam, mas isso daí não é dogmatismo? Porque toda elaboração científica vai pressupor uma um sistema de crenças anterior. Esse é o ponto. O Plantinga desenvolve isso muito bem nos escritos dele. Por exemplo, falando como que a ciência moderna ela é naturalista. E como que o naturalismo, ele na verdade não é... Ele reivindica uma autonomia para ele, mas ele tem pressupostos sobre ontologia, sobre epistemologia, que faz dele um sistema de crenças. E que você precisa de fé para acreditar nele. E que tem muito buraco para você chegar nessa conclusão. Então, eu acho que o ponto é justamente esse. Isso é fideísmo? Mas espera, você está partindo do seu pressuposto, para chegar nas conclusões que você está chegando sobre tal e tal assunto, você está partindo de que pressupostos? Sei lá, você falar pública a partir, sei lá, de uma ação geral ou específica é fideísmo, mas o seu materialismo histórico também não é fideísta? Então, eu acho que o ponto é que o argumento que eles estão utilizando é fideísta também, entendeu? Aí vale... A pergunta central é: qual que é o objeto central de crenças melhor? João Pedro Sartori Dutra, pode... Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar o Leonardo. Maravilhosa a palestra, estou com muita coisa para pensar agora. E eu queria fazer uma pergunta no sentido mais das implicações práticas dessa epistemologia do Bavinck. Eu sou da área do direito, faço curso de direito. E Kant é o ídolo, né? No sentido de pensar em separações, por exemplo, em direito e moral, direito e religião, como se não tivesse nenhum sistema de crenças anterior, né, influenciando a formação de leis, interpretação, etc.
Mas normalmente quando eu vejo tudo isso que tu comentou do Bavinck sobre colocar a revelação como base do conhecimento, eu sinto, pensando mais em uma questão prática mesmo, dificuldade quando a gente vai pensar, por exemplo, em projetos comuns, pensando mais uma implicação social, por exemplo, por ser um outro sistema de crença, estou lidando com sistemas de crenças divergentes. Será que é possível, mesmo com pressupostos radicalmente diferentes, manter algum objetivo comum, conclusões comuns? Como que poderia se dar esse processo? Cara, muito bom. Eu acho que o maior problema aí levantado é que quando a gente pensa em bem comum, a gente naturalmente está considerando que exista alguma concordância entre os diferentes pensamentos a respeito daquilo que é bom e que é o bem. O ponto é justamente que existe mais discordância do que concordância, né? E por isso que é difícil a gente pensar propostas públicas mesmo e práticas que consigam literalmente comunicar o bem e um bem que seja compreendido, subscrevido e concordado por todos os membros da polis e daquela região. Então, eu concordo que é um grande problema. Só que é um grande problema quando a gente pensa no macro. Quando a gente, de maneira objetiva, teoriza isso. Porque, na prática, mano, se a gente, por exemplo, pensar o Bavinck como senador lá da Holanda, a gente vai ver ele defendendo a educação do lado de grupos como, por exemplo, comunistas não radicais, católicos. A gente vê ele defendendo com conservadores. Então, o ponto que eu estou querendo ressaltar é que, na prática, o problema é identificado de maneira quase que intuitiva por boa parte dos grupos da polis. Quando a gente vê, por exemplo, a falta de participação política das mulheres e a falta de voto, inclusive no período já do Bavinck, muito antes do movimento das sufragistas e tal, muito antes do direito ao voto, você vê o Bavinck junto com grupos comunistas não radicais, com católicos defendendo o direito de participação política da mulher na sociedade pública. E aí que está o ponto. Por quê? Porque isso não significa que a gente sempre vai acertar na nossa identificação do que é o bem. Mas a nossa elaboração do que é o bem para a sociedade vai partir da escritura, depois de uma leitura da sociedade e depois dos grupos que estão à nossa volta para perceber que, primeiro, a escritura fala que a mulher tem a mesma dignidade ontológica que o homem e as mesmas faculdades e não tem diferença nenhuma. Qualquer percepção dessa natureza, ela não é bíblica e teológica. Muito bem. Primeira conclusão do que é o bem. Segunda conclusão de camada do que é o bem. Observa a sociedade e vê o que os grupos têm falado. Por quê? Porque se a graça de Deus e a revelação, a verdade que anuncia o bem, tá tanto na graça especial, na revelação especial, que é a escritura, quanto na comum, que é a sociedade, todos os bens espalhados, então tanto uma percepção que a gente vai chegar com a escritura, outros grupos vão chegar também só observando a natureza. E aí, por isso que eu falei que, na prática, isso se dá por camadas, porque a gente talvez tenha uma percepção de que a escritura está apontando para uma dignidade da mulher, ou de uma universalização do ensino, e etc, etc. E aí, quando a gente vê os grupos à nossa volta, a gente vê alguma concordância a esse respeito. Me parece que isso exige imediatamente de nós aquilo que o Schaeffer, a própria tradição neocalvinista, fazia, mas que o Schaeffer chamava de cobeligerância, que é a necessidade da gente se unir a outros grupos dentro da polis e da sociedade para a produção do bem comum. Porque sempre quando a gente pensar o bem comum, a gente não vai pensar sozinho da sociedade.
Se Deus está se revelando nela, outros grupos vão pensar também. E a gente pode se unir com os diferentes grupos para pensar um bem comum. Significa que vai agradar todo mundo sempre? Evidentemente não. Por exemplo, os grupos mais conservadores na Holanda resistiram às implementações de uma democracia e voto feminino e participação pública feminina. Evidentemente resiste. Porque a própria ideia de bem comum nunca é tão comum assim, né? E ela sempre pressupõe uma metafísica. Então, de maneira prática, mano, eu acho que isso significa que a gente nunca vai ter completo acordo com todos quando a gente promover o bem comum, e ao mesmo tempo a gente nunca vai estar autônomo de todos. Porque a nossa percepção de bem comum tem que levar em consideração opiniões públicas também. Primeiro a escritura e depois a opinião pública na graça comum. Mas a gente não pode acreditar que o bem comum vai ser sempre plenamente comum. E aí eu só queria, mano, porque sua pergunta quase que teve 2 degraus, assim. Um primeiro, sobre a realidade do direito, kantiano e tal, e depois essa mais objetiva sobre propostas práticas para problemas práticos. Cara, o Bavinck tem uma excelente crítica à ética kantiana, que inclusive é o que vai dar corpo para o direito a partir da sua percepção kantiana. Ele faz essa crítica nesses 2 livrinhos, mas em vários outros materiais. Você já consegue, na filosofia da revelação e na cosmovisão cristã, encontrar essa crítica. O ponto dele é que ele fala que o Kant corta a árvore, o galho que ele está sentado, de novo. Quando ele cria uma divisão muito grande entre o mundo lá de cima e o mundo daqui de baixo. E aí o que sobra é o dever, né? O que sobra é o senso de dever. E então, assim, vale a leitura, mano. Vale a leitura. Eu não sei se eu respondi sua questão. Na verdade, eu não sei se estou respondendo questão nenhuma. Eu só tô falando aqui, Thiago. Você me ajuda. Não, respondeu. Eu acho que é bem essa direção, que teoricamente é quase inviável, né? Pensando em questões de conhecimento. Mas quando a gente vai para a prática, a graça comum age em outros grupos, né? Para que a gente possa encontrar coisas comuns, mesmo em sistemas de crença divergentes. É como se a graça agisse para que tivesse esses momentos de verdade em todos os grupos, né? Para poder ter esse diálogo. Não, responde sim a pergunta. E eu vou com certeza ler o material, que pensando em direito, a ética kantiana é a base. Não, academicamente falando, não, muito difícil fugir de algo assim. Tem outros materiais também, João, de outros neocalvinistas, direcionados especificamente para o direito. Depois eu talvez posso pedir para o Thiago te mandar, algo do tipo, eu pego referência e te mando. Mas, curiosamente, se a gente consegue alcançar o bem comum através de várias cosmovisões diferentes, então a teoria do Bavinck, em alguma medida, está correta quando ele fala que existe um uno e um múltiplo. Existe diversidade, mas existe unidade na diversidade. Esse é o ponto da trindade orgânica, né? E isso se aplica também à prática política. Thiago, tentando conectar isso daí a um trem que você falou, mano, sobre semiótica e tal, o Bavinck usa 2 expressões para cosmovisão. Ele fala tanto cosmovisão, quanto outra expressão em holandês que é cosmocontemplação. O que ele chama de contemplação? É a visão verdadeira da realidade, a chamada sabedoria, né? Que é o próprio Logos, igual você falou aí, ó, o Logos espermatikoi, a semente do Logos espalhado pela realidade. Essa é a contemplação, é o sistema de crenças exato. Mas, ao mesmo tempo, ele chama de cosmovisão a visão que cada um de nós tem dessa cosmocontemplação, dessa visão ideal. Então, o próprio João Pedro ali, ó, com a visão dele sobre bem comum, vai se divergir da minha, mesmo nós sendo cristãos, mesmo a gente interpretando o mesmo mundo e procurando bem comum. Então, eu acho que esse é o ponto aí. Mano, então, mais alguma pergunta aí? Não? Muito bom. Mais alguma questão? Comentários? Opa, só mais uma questão
da dúvida em Bavinck, né? Ele tem a dúvida da fé. É sobre a epistemologia, o que é que ele conversa nesse respeito? Só para eu, assim, ter uma visão mais... Eu não entendi sua pergunta, mano. Não sei se Não. aqui. É porque tem a obra A Dúvida da Fé, não é isso? Do Bavinck. Então eu queria saber Certeza exatamente... da fé, não. A certeza da fé, exatamente. Essa é uma obra mais voltada à epistemologia, uma conversa mais com as ciências. Mano, eu já tava pesquisando aqui a dúvida da fé. Eu falei, não é possível, que eu não conheço a obra do Bavinck. Mas, na verdade, não, mano. O livro Certeza da Fé, ele é um livro que é baseado no primeiro artigo da Confissão de Fé de Heidelberg, que inclusive eu citei ali, né? Que vem da Alemanha e tal. A Confissão de Heidelberg começa com uma pergunta: qual o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é: meu único consolo é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço em corpo e alma, não pertenço a mim mesmo. E aí você tem uma resposta dogmática e doutrinária para única certeza na vida e na morte, sabe? O único consolo. E aí o que o Bavinck, recuperando, naquele primeiro momento dele, recuperando a tradição da igreja, vai fazer, é escrever um livrinho de como que a certeza da salvação, a confiança da fé e a certeza em Jesus Cristo, ela tem implicações práticas, psicológicas, terapêuticas e, sobretudo, doutrinárias. Então, é um livro que não vai tratar de epistemologia, nada não. É um livro pastoral mesmo, sabe? Dogmático, doutrinário, para o consolo na fé mesmo. Curiosamente, eu acho que de todos, o Bavinck é o mais pastorzão, assim. De todos. O cara é pastor de igreja mesmo e tal. As Maravilhas de Deus dele é o suco da dogmática reformada. É a que eu estou pretendendo ler. Seria a minha primeira sistemática que eu ia me aventurar, né? As Maravilhas de Deus. Isso, que você disse que era um resumo da dogmática. Sim, cara. Então, já vai alguns conselhos, então, Daniel. Eu dei essa dogmática como leitura fundamental para o primeiro módulo da pós-graduação em teologia sistemática que eu estava coordenando. E eu percebi que a galera, ao ler o Bavinck, que elas, assim, se maravilharam, porque é uma leitura quase devocional, mas ao mesmo tempo eles falaram, cara, do nada ele começa a entrar nos assuntos e fica no trem, sabe? Tipo assim, não sai do negócio, não. Tipo, a localização da arca de Noé quando parou a primeira vez e tal. O ponto é que uma orientação que eu poderia te dar é leia a obra, mas leve em consideração que ele estava dialogando também com vários movimentos na época dele. E a própria teologia sistemática dele visa isso também. Até os textos devocionais. É responder a um problema da época. Algo que é muito pastoral. Um misto de pastoralidade e um academicismo, sabe? Pedro Henrique. Pedro. Ele levantou a mão. Ele tá igual Moisés lá, agarrado por Bom dia. Porque o meu microfone estava travado, a gente tem autorização. Para encerrar, então, não vou tomar muito mais o tempo de vocês, é só trazer, se você puder compartilhar conosco, como é que foi essa sua experiência, que você citou agora há pouco, esse caráter academicista e pastoral do Bavinck, quando você tentou desenvolver na sua vida as ideias dele, e essa experiência de trazer isso, seja para a sua igreja local, com seus irmãos em Cristo, que têm diferentes formações, desde pessoas com uma formação escolar mínima até aqueles que são mais universitários, e com os seus colegas. Como é que é você seguir essa trilha e agora a sua experiência de desenvolver essas ideias? É muito mais do que ter a capacidade só, já é uma coisa bem legal de apresentar um autor, mas absorver as ideias dele e desenvolvê-las, já que agora elas são parte da sua vida. Como é que tem sido brevemente essa sua experiência de levar adiante o legado do Bavinck aqui aí no caso no Brasil, Minas Gerais e por outras regiões onde você tem passado?
Cara, que pergunta, hein? Na verdade, eu acho que eu nem tô levando adiante, não. Tô desonrando o cara. Mas, muito bom, Pedro. Então, acho que para mim é um pouco mais fácil, pensando levar adiante o Bavinck e inclusive, levar adiante a própria teologia e filosofia que ele propõe. Por quê? Porque, como membro da Igreja Esperança, Igreja Esperança, quem pastoreia a gente é o Guilherme de Carvalho, pastor Guilherme de Carvalho, e o Igor Miguel, pastor Igor Miguel. Cara, do lado do Gui e do Igor é impressionante, Pedro. E eu te digo que, assim, quanto mais eu estudo Bavinck, mais eu vejo que a estrutura do governo da igreja leva em consideração, por exemplo, uma trindade orgânica. O jeito que a gente vive relação. Vou te dar um exemplo. Nosso principal símbolo, a gente fez um renovo agora na nossa comunidade, escrevemos uma carta de princípios, quase que uma confissão de fé, e como símbolo da estrutura da nossa igreja, a gente colocou uma árvore, que tem dimensões ali, raiz, densidade teológica, copa, tronco, liderança, copa. Então tem dimensões ali didáticas para ajudar. Mas o ponto é que a ideia de trindade orgânica, de um organismo que está presente em toda a realidade, inclusive na natureza, se aplica também para o jeito como a gente pensa estrutura eclesiástica, vive estrutura eclesiástica. E aí, só um exemplo muito claro, a ideia de que a igreja, por exemplo, a nossa igreja tem passado por hoje a graça de poder receber vários novos membros. Só que o nosso desafio é não institucionalizar o negócio demais. Por quê? Porque um princípio muito caro para a gente é a ideia do organismo, que cresce de maneira natural e sem muitas elaborações, assim, digamos. O próprio conceito do Bavinck, por exemplo, de que a revelação de Deus está também na graça comum, se aplica a outras áreas. Por exemplo, quando a gente está sentando para poder pensar a igreja, na liderança, assim, na equipe pastoral, a gente sempre considera autores de psicologia social, de ciência social. A gente está vendo, sei lá, o que o Damon Centolla, lá na Universidade de Chicago, está pensando sobre física social, como que o comportamento se espalha. E por que a gente leva em consideração todas essas outras ciências? Porque elas dizem muito a respeito sobre o que é a igreja. Se a igreja é um fenômeno comportamental também, não só isso, mas também, então existe uma graça comum na ciência comportamental que, quando a gente traz para a igreja, ela ajuda a gente a viver a igreja melhor, de maneira mais saudável, mais orgânica. Então, o meu ponto é ressaltar como que viver do lado do Gui, dos caras que estão pensando Bavinck há muito tempo, há muito mais tempo que eu, estão pensando Doiver e toda essa tradição há muito tempo, é legal, assim, é formativo, na verdade. Porque a minha experiência com o Bavinck foi derivada de ver a experiência dos caras, intelectual, mas isso acaba escorrendo para as outras áreas da vida também, como, por exemplo, quando eu passo a viver a igreja com os caras, e eu tô vendo que, na verdade, eles estão levando a sério mesmo o negócio. E todas as áreas têm uma coerência a partir dessa filosofia reformacional, sabe? Então, mano, quando eu disse que ler Filosofia da Revelação foi muito oportuno, foi muito oportuno justamente para isso, para que eu entendesse, que na filosofia reformacional eu não tenho só uma resposta para como ser político para a glória de Deus ou como ser crente só, mas é literalmente tudo. Como, por exemplo, entendendo que se existe uma multiplicidade, existem múltiplos dons também. Isso é um ponto do Bavinck. Existem vários dons espalhados na igreja, cada um tem o seu. E às vezes eu estou conversando com, por exemplo, um cara que está estudando Kierkegaard, e aí a gente troca uma ideia sobre filosofia continental e tal. Aí depois eu estou conversando com outro Thiago Drummond lá nos jovens, que ele está estudando filosofia analítica. E cada um deles tem uma graça para poder compor e trazer para o meio da igreja. E eu não vou ter pedigree para conversar sobre tudo com eles. Mas
Na verdade, todo mundo vai abaixar um pouco o nível para conversar com todo mundo, e isso faz que a igreja seja como o Kuyper, né, um neocalvinista também posterior, disse que a igreja é uma incubadora de virtudes. Então, cara, eu acho que tem muitas dimensões, mas muitas dimensões, nas quais a tradição neocalvinista, que propõe a glória de Deus para todas as áreas da vida, quando ela é levada a sério mesmo, sabe? Quando começa a enxergar a realidade a partir desses pressupostos, ela acaba influenciando. Tipo assim, literalmente em tudo, mano. Literalmente. Então, Pedrão, minha influência, na verdade, o quanto eu fui influenciado foi totalmente. O jeito que eu vivo relação, tudo mesmo. Tudo mesmo. Não tem uma área que não. E se tiver uma área que não, é porque eu não estou conseguindo ler essa área bem a partir da escritura. Muito bom, Léo. E aí, Pedro, você vai tecer algum comentário? Não, só agradecer e talvez lembrar, porque nós vivemos contextos diferentes, que nem sempre essa experiência pode ser boa, mas é a partir daquilo que foi tentado e realizado e ter paciência de lidar com as pessoas é algo fundamental, porque como ele próprio apresentou, se a igreja é essa incubadora, uma coisa é ler a respeito disso, outra coisa é participar da formação dessa igreja incubadora, que já demanda um longo processo. E talvez aqueles que tenham apresentado o Bavinck e outros autores não venham se permanecerem naquela congregação a contemplar os frutos disso, mas estar ciente de que quem planta essa semente vai deixar para que outro colha esse fruto. E é isso que talvez falte um pouco na nossa realidade evangélica, em muitos cenários, que essa igreja sofre com os mesmos problemas que afetam a realidade ao nosso redor. E talvez se nós nos preocupássemos em não transformar o mundo, que é muito grande, mas cuidarmos uns dos outros, aproveitando esse bom material para enfrentar os dilemas, os frutos são esses. Talvez nem seja aquela pessoa que vai gerar frutos naquela congregação, mas quem sabe uma mudança de vida, um deslocamento para uma outra cidade, e as sementes que aquela pessoa desenvolveu conosco sobre essa interação entre a academia, o conhecimento formal e a vida eclesiástica, venham a gerar frutos para ser uma bênção em uma outra congregação, como esses próprios autores foram, tanto o Kuyper quanto o Bavinck foram prosperar na vida em igrejas do interior, que seriam completamente opostas às grandes cidades. E lá manifestou-se a obra do Espírito na vida deles e eles contribuíram. Então talvez falte, não só falte, mas aceitarmos esse fardo, de que muita coisa que vai ser produzida por nós vai abençoar outras vidas, mas talvez nós não venhamos os frutos disso, tudo bem. Mas se vermos os frutos, saibamos dar testemunho para incentivar as pessoas a continuar aprendendo, se dedicando nessas coisas e avançando, porque até a morte nós temos que continuar estudando, aprendendo e compartilhando o Evangelho. Muito bom, mano. Só para reforçar uma informação que você trouxe, cara, eu passei por isso também na minha antiga comunidade, antes de ir para a Igreja Esperança. Tô lá, deve ter uns 3 anos, assim. E antes, já no seminário, e já influenciado pelo neocalvinismo, em contato, inclusive, com o pessoal da Igreja Esperança, eu falei, cara, eu preciso ajudar minha comunidade e tal. Curiosamente, eu não era pastor da comunidade, né, Pedro? Então, eu, dentro da soberania das esferas, eu não era um agente de autoridade e intervenção na cultura em quem que a igreja é. E o máximo que eu consegui, mano, foi dar um curso de cosmovisão cristã lá e tal, tentar mentorear a galera e tudo mais, e não deu. Tive que mudar de comunidade mesmo. E aí hoje eu vivo nessa realidade mais favorável. Só que eu entendo a dor que fez a gente perceber vários problemas em comunidades religiosas e, na verdade, ver várias soluções. Eu acho que esse é o ponto. Não é só problema, é ver que tem um mundo de soluções e de belezas e isso não ser visto pelas próprias comunidades. Mas eu concordo com você. Eu digo que eu também vivi isso e tal, eu sei, a gente lida com muita gente nessa mesma situação. Mas é Brasil, né, mano? 100 anos de evangelicalismo só, é um adolescente. O que a gente tem que fazer é trabalhar duro para que os nossos filhos e netos vivam outro cenário evangélico brasileiro, que continua crescendo, mas tem que crescer de outra forma também. Muito bom, Léo. Aqui, e aí eu fui pegar o texto aqui, e aí enviesando de novo a exposição, já que acho que é um vício de pesquisador,
Mas eu fui pegar o texto que eu escrevi sobre relacionando Bavinck e Kierkegaard, e aí eu trouxe a ideia da interioridade perante a revelação, que aí eu relacionei Bavinck e Kierkegaard na oposição ao paganismo para entender a questão da subjetividade humana. E aí eu trouxe a crítica do Bavinck contra o representacionismo e a oposição do Kierkegaard ao paganismo. Aí eu relacionei os dois para falar sobre subjetividade. Muito bom. Cara, eu quero ler esse trem, mano. Disponibiliza isso daí para nós. Beleza. Não sei se você já reparou, mas ele vai lançando pérolas, assim. Eu tenho certeza que o que você pegou foi provavelmente, tipo assim, só uma digressão dele. Porque eu acho que ele vai dialogando com os filósofos, mano, e ele vai escrevendo aquilo tudo, e do nada pula uma crítica. Ele tá fazendo uma crítica ao idealismo alemão no Cosmovisão, e críticas, por exemplo, ao movimento alemão e tal. E, cara, ele bateu no nazismo com uma luva que não era de lã, era de couro mesmo. E muito antes da ascensão do nazismo, da proposta do Terceiro Reich e tal, ele estava batendo. Inclusive no Cosmovisão Cristã, deixa eu ler esse trem aqui rapidinho, ele cara, é engraçado. Ah, não tô achando aqui não. Achei. Ó, ele tá falando do arianismo, né? Aí ele fala, buscou-se a norma no histórico. Ele citou um tanto de gente aqui. Falou, buscou-se a norma no histórico. A regra na historicidade, né? O ideal foi identificado com a realidade. O relativo foi exaltado à categoria de absoluto. Pensando no historicismo. Desse pedestal, mesmo o sublime e mais santo é apanhado. 2 pontos. Se Jesus deseja manter alguma autoridade sobre nós, ele tende a aceitar ser incluído na tribo ariana. E aí ele continua criticando os caras e a percepção de uma raça ariana que historicamente foi mantida e tal. Então, o meu ponto é, o cara vai jogando pérolas, assim, e ele vai batendo num comunismo que depois vai se instaurar de maneira mais materialista, no eugenismo do Terceiro Reich. É genial, mano, não tem como. Muito bom. Enfim, eu não sei se alguém mais vai fazer algum comentário, mas se for fazer, pode abrir o microfone aí, que aí eu já vou concluindo a nossa segunda reunião. Eu agradeço a participação do pessoal nessa exposição, enfim, e também a paciência e a disposição do Léo de estar com a gente hoje, nessa manhã. Esse trabalho intelectual é um trabalho longo e a gente agradece, assim, pelo empenho seu e por essa dedicação de ter dedicado esse tempo para expor esse conteúdo para a gente, pelos seus estudos, enfim. Graças a Deus por isso, e graças a Deus também pela participação do pessoal aqui no grupo. Enfim, bom final de semana para vocês, até a nossa próxima reunião, que agora a gente vai começar com Daniel. Só uma pergunta para você mesmo, assim, de boa. Você conhece a Sobresk, não? Sociedade de Estudo Kierkegaard? Sim, conheço Sobresk, eles vão fazer até um evento no final do ano. A jornada Kierkegaard, né? Cara, eu enviei para lá uma... Eu não consegui ir na jornada Kierkegaard, que teve em 2023, mas eu enviei meu texto, eles publicaram aqui nesse livro aqui, né? Que foi apanhado das comunicações. Você chegou a participar dessa jornada, não? Um segundo, eu vou te responder aqui, só concluir na reunião, porque a gravação ainda está rolando. Aí eu te respondo. Enfim, aí agradecendo o pessoal, e aí a nossa próxima reunião já começa com o Doivit, mas já agradeço a participação do pessoal. Vou encerrar a gravação aqui, e aí eu te respondo, Daniel.
Pode